Olá, tudo bem com vocês? Eu vou falar hoje sobre a minha experiência saindo da minha cidade, desde quando eu era muito jovem até a minha vida adulta, quando eu comecei a mudar mesmo de cidade, a enfrentar novos desafios em outras cidades, em outros estados brasileiros e inclusive em outros países. Eu recebi um e-mail do Tiago Ramos, de Andirá, no Paraná, e ele pediu para eu falar sobre isso, né? Sobre como foi para mim isso em relação a sair da minha cidade, né? A tentar uma vida nova em outro lugar, em outro país também, né? Como é o meu caso. E, enfim. Pessoal, eu vou começar em relação a minha experiência mudando para Brasília, né? Meus pais, meu pai ele é aposentado da Marinha hoje, mas a gente sempre viveu mudando bastante, porque ele era transferido de um estado para outro, então eu morei em muitos lugares. E eu acho que, não sei, talvez o meu estilo de vida hoje, especialmente o fato de eu levantar a bandeira do nomadismo digital, se articule muito a isso, né? A essa a essa vivência minha da infância, o fato de ter mudado bastante, a ter vivido em vários lugares. Isso tem o seu lado ruim e bom, né? Acho que o lado bom disso é que você conhece muitos lugares e tem muitas experiências, e o lado ruim é que você tem que se despedir do que você constrói em algum lugar, né? E criar novos amigos, enfrentar novos desafios, enfim. Quando eu saí da minha cidade, eu venho de. Eu nasci no interior, mas eu vivi em cidade grande muito tempo. Depois eu voltei para o interior novamente e permaneci lá muito tempo. E, e foi um pouco difícil sair da minha cidade, porque, por exemplo, na minha cidade não tinha ônibus. E eu nunca. Não era costume para mim, por exemplo, andar de ônibus, pegar ônibus. Então, quando eu cheguei em Brasília, uma cidade grande, não tão grande como São Paulo, né? Não era Brasília não é um centro urbano tão grande, né? Mas em comparação à cidade onde eu vim era bastante diferente, né? Bem grande. E, e eu me lembro que coisas simples como pegar um ônibus era um pouco complicado. É claro, eu era muito jovem, não tinha experiência nenhuma com isso. E depois que eu cheguei em Brasília, eu tive de viver sozinho, né? E no início eu não tinha condições de morar, de eu mesmo sozinho, de alugar alguma coisa e viver sozinho. Então eu vivia em república, né? E dividia apartamento com outras pessoas, enfim. Também morei na casa de outras pessoas que alugavam quarto, enfim. E isso foi muito enriquecedor, porque eu aprendi a viver sozinho, né? Então, quando a gente sair de casa, né, é uma coisa muito desafiadora, porque você está ali na sua zona de conforto, né, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, né, que por mais que você não goste, eles, e por mais que você tenha conflitos com eles de alguma maneira estão ali, né? Então, sei que em alguns casos é como se para algumas pessoas talvez não estivessem, né? Mas você conhece, né? Você tem uma vivência ali, você tem outros amigos ali, você tem uma história ali, e quando você chega, se depara numa cidade completamente diferente da sua, com uma nova rotina, sem amigos, isso é um pouco complicado, né? Mas isso é só a impressão inicial. Depois que você chega em um lugar, você vai conhecer pessoas, obviamente, muita coisa acontecerá na sua vida. Então não é uma coisa para você se desesperar, né? E eu acho que o grande desafio é viver sozinho, né? Porque viver, acredito, com outras pessoas ainda é um pouco mais fácil. Por quê? Porque você tem de certa maneira,
um contato ali com uma pessoa que você vê todos os dias, né? Você acorda, vai ver essa pessoa, né? Algumas pessoas dividem alimentação, cozinham junto, enfim. Isso pelo menos acontecia nas repúblicas onde eu morei e nas casas também onde eu morei, conversava, interagia bastante com as pessoas, então acabava não ficando tão sozinho, isolado. E, e era muito bacana, fazia algumas atividades com essas pessoas, ia a passeios com essas pessoas, então sempre tinha alguém ali para eu conversar, né? Às vezes eu achava que era até um pouco invasivo, porque eu precisava de um pouco de espaço, e essas pessoas sempre estavam ali. Então, viver com outras pessoas, em relação a viver sozinho, tem também tem esse lado negativo, né? E viver sozinho, a questão acho que mais difícil é você conseguir se organizar. Por quê, pessoal? Porque você está vivendo sozinho, é você e você mesmo. Então, coisas simples como limpar o banheiro, como retirar o lixo do banheiro, lavar a louça, né? Eu tenho um pouco de problema com isso, eu confesso. Então, às vezes, em algumas semanas eu consigo me organizar bastante. Isso depende das minhas atividades. Em algumas outras não. Então fica um acúmulo de louça na pia. E por mais que a gente venha com aquelas histórias de é preciso lavar o primeiro prato sempre, nunca deixar um talher ali sujo. Às vezes você está na correria e isso não funciona. Então as louças se acumulam ali. E quando você vê, a sua casa está uma bagunça. A sua pia está uma pirâmide de louça. E as coisas estão muito desorganizadas. Então, lidar com isso, especialmente se você não vai pagar alguém para te ajudar a limpar, enfim, é um pouco complicado, né? A gente precisa se organizar e organizar a nossa vida, né? Para que isso não seja um problema, porque de alguma maneira isso interfere na nossa vida, na nossa rotina. Uma casa suja, né? Isso é um problema ali, enfim. E outra questão, lidar com a solidão, né? A gente vem ao mundo sozinho, então eu acho bacana, achei pelo menos, me permitiu crescer bastante, viver sozinho, né? E lidar com a minha própria solidão, né? Lidar comigo mesmo, ser amigo de mim mesmo, acho que essa é a palavra, porque a gente às vezes esquece que a gente precisa de um tempo, né, conosco, né, e é bom, né, ter amigos e tal, viver com outras pessoas, viver em comunidade e tal, mas viver sozinho, né, depender de você mesmo é uma experiência muito grande, e isso traz uma certa confiança pra gente muito legal, principalmente se a gente sai da nossa zona de conforto, de perto dos nossos parentes, da nossa família. E eu acredito, né, que isso pode ser muito positivo, pelo menos para mim foi. Eu tirei a parte positiva disso para crescer e para me desenvolver, né? Outros desafios que eu encontrei em relação a minha trajetória saindo da minha cidade foi em relação a conseguir dinheiro, a trabalhar, por exemplo, a me manter. Na época, meu pai me ajudava, né? Era muito pouco, nem dava assim para fazer muita coisa. E pessoal, era muito pouco mesmo. Meu pai me ajudava na época com acho que 200 e pouco reais. E eu não pagava aluguel porque eu morava na UNB, numa república lá, que a própria universidade cedia. E eu trabalhava também, né? Então eu ganhava bolsa, trabalhava. Então eu tentei não viver muito de bolsa, né? Até porque eu não acho legal ficar. Eu queria crescer, né? Então para mim bolsa não era o meu perfil ali de ficar vivendo de bolsa, né? Para sempre. E eu sempre corri atrás
de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, eu, eu comecei a dar aula particular, né? E isso é uma alternativa, pessoal, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu comecei a, como eu era professor, mas não só eu, tinha vários colegas da engenharia, da área de medicina, que também davam aula. É porque Brasília é um lugar que educação é bastante valorizada em Brasília e é de qualidade. Então, assim, as pessoas ficam desesperadas para seus filhos tirem boas notas, até porque os colégios, as escolas cobram bastante, são escolas bem conceituadas. E, e tem a questão de concurso público, então, assim, tem muita gente lecionando, dando aula particular, dando aula em cursinho, dando aula para concurso, né, de disciplinas específicas. E isso me ajudou. Então, o início, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi assim. Eu tinha outros colegas que tentavam arrumar estágio na própria área, ou trabalhavam, às vezes, em bares, por exemplo, meio período, ou participavam na própria universidade de atividades que davam algum dinheiro, por exemplo, aplicar prova, né? Pelo menos na Universidade de Brasília, isso foi bastante positivo para mim. Eu ganhei muito dinheiro ali trabalhando também como aplicando prova. Era os finais de semana, então eu perdia todo o meu sábado ali, mas por outro lado isso também me trouxe crescimento, porque eu aprendi a lidar com as pessoas, a participei de grandes eventos do CESP, por exemplo, e isso foi me trazendo visão, né? Isso me permitiu crescer. Eu sempre tentei tirar o maior aprendizado possível das coisas que me aconteciam, mesmo que eu estivesse cansado, enfim. Depois disso, eu comecei quando eu me formei, né? Quando eu já estava com meu diploma, eu ainda não tinha um emprego, mas eu já tinha o meu site, então eu comecei a empreender na internet muito cedo. Então ele já me dava algum retorno com propaganda e com revisão de texto também, né? Então, em termos financeiros, eu me organizava nesse sentido, né? Os meus investimentos na internet, dava aula particular, por exemplo, e depois até para melhorar o meu currículo, eu busquei trabalhar em grandes instituições, como o Colégio Militar Dom Pedro II, em Brasília. Isso para aumentar o meu currículo, para uma questão profissional. Eu participava de algumas coisas e fazia algumas coisas, pessoal, mesmo sem necessidade. Nem era pelo dinheiro, porque eu já tinha um bom retorno pela internet, mas para crescer o meu currículo e para aprender mesmo. Então eu tentava separar o meu tempo para crescer como pessoa ali, para melhorar o meu currículo também, né? E outra questão de viver sozinho, assim, de sair da nossa zona de conforto, da nossa cidade, outro desafio, assim, é, por exemplo, você passa mal. Isso, na verdade, se enquadra na questão de viver sozinho, né? Mas é um pouco difícil, assim, é uma parte de viver sozinho que você tem que levar em consideração, que você vai passar mal, por exemplo, que você vai ter que ir sozinho ao médico, que você não vai ligar para sua mãe, ninguém vai ali te buscar para você ir no hospital. Parece uma coisa boba de dizer, mas enfim, acho que para quem não vive sozinho, para quem está na zona de conforto da família, é uma coisa a pensar. São tantas coisas específicas como ir ao mercado fazer compras e começar a pensar o preço, porque senão o seu dinheiro vai embora completamente, né? Saber economizar, saber o que você vai gastar ou não, saber administrar o seu dinheiro, que também é um problema. Nossa, quantas vezes no início, quando eu comecei a morar sozinho, eu me desorganizei em relação às minhas finanças, chegava no fim do mês e sobrava nada. Porque eu achava que eu estava no oba-oba, vivendo sozinho, então eu pensava, vou comprar o que eu quiser, porque esse negócio já... Às vezes a gente vem com umas experiências
de viver com os nossos pais. Nunca deixaram eu comprar tudo que eu queria, então agora que eu moro sozinho eu vou comprar o que eu quiser. E não é assim, porque o seu dinheiro também é limitado. E aí, você também não vai poder comprar tudo que você quiser. E outras questões a serem levadas em consideração é o clima do novo local para onde você vai, as pessoas, né? Quando eu fui para Brasília, para mim foi um pouco, tive um pouco de choque porque eu vim do interior, então as pessoas eram muito comunicativas. Eu tinha conhecia muitas pessoas. Você cresce ali no ambiente, então a sua mãe conhece a cidade inteira, o pai conhece a cidade inteira, então você é conhecido ali por ser da família tal. E aí você vai para uma cidade grande que você fica ali invisível, né? As pessoas não te conhecem, não sabem quem você é mais um ali, naquela multidão ali. E isso traz para mim foi um certo choque, foi um pouco difícil. Mas assim, no Brasil as pessoas são muito comunicativas, então eu acho que o meu maior choque foi no exterior, né, em relação a isso. Porque as pessoas, por exemplo, na Europa, as pessoas são muito frias. É claro que a Europa, precisa definir o que é a Europa, né? Por exemplo, as pessoas na Espanha não são tão frias quanto as pessoas na Alemanha, e elas não são tão frias como as pessoas de outro país. Isso vai variar, né? Mas de maneira geral, as pessoas na Europa não são tão calorosos e afetuosos como os brasileiros. Então isso para mim foi um choque muito grande. Sabe aquela coisa de... No Brasil, por mais que eu reclamasse, sei lá, tinha os meus amigos aos finais de semana, pelo menos eu acho que 4 pessoas do meu grupo de amigos ia me ver toda semana. E eu sinto muita falta disso aqui na Europa, por exemplo, hoje, porque eu tenho muitos amigos, mas há um certo afastamento, assim, que acabei aprendendo bastante com isso, a viver sozinho e tal, e a aprender a fazer muitas coisas sozinho, ir ao cinema sozinho, e a desfrutar de um bom restaurante sozinho, e fazer muitas coisas sozinho sem ficar fazendo sempre em grupo. Mas, por exemplo, a minha experiência do Brasil e em Brasília era de sempre estar rodeado de pessoas e de marcar almoços. Então, toda semana, em relação ao meu grupo de amigos, alguém ia almoçar comigo e conversar, papear, e era muito bom. E aqui não é assim. Aqui eu vejo os meus grupo de amigos assim, de 2 em 2 semanas. As pessoas são muito independentes, muito independentes. Elas estão num nível de dependência muito diferente da gente no Brasil. Eu tinha um amigo, por exemplo, meu vizinho, eu ficava apurrinhando, vamos dizer assim, entre aspas, ele para poder sair comigo. Então, assim, mas se não fosse por mim, ele ficaria trancado dentro do apartamento dele por semanas. E ele falava comigo pelo WhatsApp. Então, assim, e mandava mensagens curtas, porque ele era um pouco antissocial, mas enfim, não vou generalizar, mas o perfil aqui na Europa, por exemplo, em alguns outros países, é de pessoas mais independentes. Então, você cresce, né, saindo da sua zona de conforto ali, da sua cultura, nesse sentido. Isso, por exemplo, em relação a viver em outro país, aqui eu estou enfrentando as mesmas questões do Brasil em relação à organização financeira. É claro que aqui eu tenho que me preocupar um pouco mais, porque, pessoal, mesmo que eu viva em um país mais pobre na Europa, é preciso me organizar financeiramente, é preciso ver questão de seguro, né? No Brasil também, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem mais direito, né, do que quem, por exemplo, está na Europa sem cidadania ou alguma outra coisa, sem passaporte europeu. Então, assim, você vai ficar doente aí. No Brasil tem aquela questão,
de onde você mora no Brasil, para onde você vai, né? O hospital é bom? Então, dependendo, você talvez nem precise de um plano de saúde. Só que no Brasil, o plano de saúde, por exemplo, é muito utilizado para camuflar, né, para camuflar não, na verdade é usado como para uma questão muito social, né, para poder dizer que você se diferencia ali de um grupo mais pobre, porque você tem plano de saúde. Só que no final das contas, dependendo do seu plano, é tão sucateado quanto o próprio SUS. Em alguns lugares o SUS é realmente muito bom. Isso depende também de onde você vai. No exterior, alguns países são obrigatórios. Então, por exemplo, em alguns países na Europa, principalmente aliás, eu vou definir aqui a Europa em relação ao espaço de Schengen. Sempre tenho dificuldade de falar essa palavra. Espaço de Schengen. Isso. E aí é obrigatório o visto. O visto não, gente. Falando besteira, o seguro. Então, você tem que se organizar nesse sentido. Então, por exemplo, me mudo geralmente de 3 em 3 meses e ainda não pensei em pedir, né, uma residência, por exemplo, mas é possível, né? Mas por isso a cada 3 meses eu tenho que renovar o meu seguro, né? Até porque é obrigatório em muitos países. E também porque eu me sinto mais seguro, né, pessoal? Preço de saúde, né, de gasto com saúde no exterior é muito alto e tem países que... A maioria dos países não atende hospital público estrangeiro, assim. E... o que mais eu posso dizer? Organização em relação a telefone, a burocracia, documentação, né? Quando você muda para outro lugar, você tem que alugar um apartamento, por exemplo. Eu uso Airbnb, então não tem tanta burocracia. Mas eu acabo enfrentando alguns problemas como aguardar, por exemplo, a aprovação da pessoa que vai alugar, ver se a pessoa vai me aceitar e tem que mandar mensagem para 10 pessoas, ficar ali. Aí às vezes a pessoa libera para você o apartamento, mas cancela. Você tem que selecionar qual apartamento, ver os comentários. Então acaba sendo uma certa burocracia. E quando você vai morar em outra cidade, por exemplo, ou até em outro país, dependendo, você, por um período maior, né, vai alugar um apartamento, aí tem toda aquela burocracia de comprovação de renda. Gente, quando eu fui aluguei um apartamento em Brasília, nossa senhora, mas era tanto papel e tanta burocracia, e demorou umas 2 semanas para aprovarem o imóvel que eu aluguei. Aí depois você tem que, para pegar a chave, tem que fazer a inspeção do imóvel para poder ver, né, a condição que o imóvel chegou. E você tem que tomar cuidado e ver, porque na entrega, se tiver alguma coisa, algum defeito no apartamento, na estrutura do apartamento, e se isso não tiver sido relatado, né, você acaba saindo como culpado. Então tem que observar esse tipo de coisa. Quando eu entreguei a chave do imóvel, eu tive que pintar o imóvel 2 vezes, porque ele foi recusado na vistoria. Aí vender móveis, comprar móveis, arrumar mudança. Então, esses são todos os desafios que você encontrará vivendo sozinho, né? Ficou um pouco grande o áudio, né? Mas eu acredito que eu tenha conseguido, a partir da minha experiência, tratar de vários assuntos, né? Desafios aí para quem pretende mudar de cidade, né? Eu não tenho uma família, então não posso dizer em relação a isso, mas você enfrentará desafios em relação a procurar uma escola, com o seu próprio filho, né? No local, para ele se adaptar, e, enfim. Qualquer dúvida, pessoal, escrevam no meu blog. Um abraço para todo mundo. Tchau!